Horóscopo para o dia 16 de junho de 2021. Áries ou Carneiro. Se você acreditar que de alguma forma a sua quarta-feira está conturbada e os outros estão te atrapalhando, seja com brigas ou de outra maneira, talvez seria interessante se voltar um pouco para dentro e verificar até que ponto é verdade, pois é capaz que seu interior esteja uma bagunça, distorcendo a realidade. Quando nossa mente está um verdadeiro caos, não é raro que sintamos que o exterior está um verdadeiro inferno, mas basta nos colocarmos em ordem interiormente para que as coisas comecem a se ajeitar. Por mais que fora esteja realmente complicado, com a mente em paz fica mais fácil encontrar soluções e deixar tudo calmo. Aliás, com a postura de se pacificar por dentro, há a tendência de que consiga perceber oportunidades abertas de algo que tanto esperava, sendo o momento ideal para aproveitar. Com sua cabeça caótica, tal chance poderá passar batida. Touro. Será um dia excelente para mudanças de postura, caso sinta necessidade de melhorar algum aspecto de sua vida. Isso porque, com tal intenção, você terá facilidade em enxergar sinais que deveria dar atenção. Porém, não basta apenas contemplar e ficar deitado em berço esplêndido, mas seguir para ver o que se apresenta. Às vezes nos bate um desconforto em ir atrás, fazendo até que sinta vontade de desistir, o que é normal, pois temos medo de encarar certas verdades que talvez nos gerem algum choque. Por outro lado, deve-se lembrar que apenas podemos corrigir algo corretamente se vemos o que está errado, de modo que consigamos tomar a medida mais adequada. É claro que é mais agradável olhar para o que é belo em nossa vida, mas se não der atenção às partes nem tão belas assim, dificilmente vai conseguir dar melhor proveito para elas, e uma hora poderá crescer tanto que vai afetar o que até te é bom. Gêmeos. Na cabeça de um geminiano pode passar sobre um determinado momento 1001 pensamentos, querendo aproveitar todos, e não é difícil que às vezes se perca tanto o foco que a oportunidade se vai enquanto ele ainda está pensando nas opções. Essa tendência estará muito forte a acontecer em sua quarta-feira, onde é possível que encontre situações que poderão, de certa forma, te oferecer uma variedade de oportunidades de graça, como se caísse em seu colo. No entanto, poderá vier a pensar tanto em como aproveitar que elas poderão simplesmente desaparecer de sua frente, da mesma maneira que um atacante receber um presente do goleiro adversário, que em vez de ser objetivo e finalizar, devido a tal facilidade em marcar, pensar se vai chutar direto, driblar o goleiro ou mandar por cobertura, e nesse meio tempo, um zagueiro tomar a bola dele. Em outras palavras, aproveite a oportunidade com a primeira maneira que vier em sua mente, pois o importante é aproveitar. Câncer ou Caranguejo. A boa notícia de sua quarta-feira é que você poderá estar com uma força de vontade incrível, sendo capaz de encarar qualquer situação. Por outro lado, a notícia não tão boa assim é que sua mente poderá ser sua maior inimiga e sabotar o que vier a fazer devido à falta de confiança em si mesmo. A questão é que você venha realmente a dar o sangue em determinadas situações, indicando que não está com a expectativa de que não vai dar certo, caso contrário, certamente se pouparia. Porém, é capaz que a variante que poderá contribuir com o fracasso é aquela que vem carregada de dúvidas sobre a possibilidade de obter sucesso. Não vemos isso como algo negativo, pois consegue se disfarçar bem, fazendo parecer algo positivo,
mas normalmente está carregada de expectativa, gerando certa ansiedade, e isso contribui bastante no resultado final. Em outras palavras, será necessário que você tenha firmado muito bem o que deseja em sua mente, de modo que possa ser mais firme no que vier a fazer, tomando as melhores decisões. Caso contrário, uma hora tais expectativas vão fazer você ficar vacilante, e assim começar a pensar no pior. Quando se toma esse rumo, já é um indício de que as coisas já começaram a sair dos trilhos que levavam ao sucesso, muitas vezes nos últimos metros para conseguir. Caso venha a perceber, caberá a você recobrar a confiança e se fixar novamente no objetivo que deseja como algo concreto, não como uma possibilidade. Leão. Seu dia poderá ter uns imprevistos benéficos, mas que devido à forma que poderão acontecer, a tendência de que faça mau julgamento e deixe de aproveitar tais situações da melhor forma. A questão é que essas situações inesperadas poderão fazer você se aproximar de maneira mais fácil do que deseja ou simplesmente te livrar de perigos, onde a aceitação e o estado de presença poderia te ajudar bastante a perceber certos detalhes que te direcionem para um atalho, ou em caso de situações negativas, ter noção sobre para onde estava a caminhar. Porém, o fato de se inquietar por tais eventos poderá fazer com que queira forçar tanto em seguir em frente com o velho plano, de modo que venha a se decepcionar depois com o que vier a encontrar. Às vezes, o dar errado é o que faz dar mais certo do que se tivesse dado tudo certo conforme o planejado. Virgem. Você terá certa facilidade em se encantar com elementos que vierem a surgir em sua vida, e isso é até positivo, pois é um indicador de que está conseguindo enxergar beleza em sua vida, o que não deixa de ser o reflexo de sua beleza interior no externo, e por isso tal sintonia é realizada. No entanto, seria interessante saber escolher o que aproveitar, pois, por mais que simplesmente desfrutar da beleza nos traga imenso prazer, há algumas que oferecem uma dose maior, mas apenas momentâneo, enquanto há outras provocam efeitos mais duradouros e benéficos, e talvez valha a pena abrir mão daquelas que provocam maior sensação imediata. Utilizando a saúde física, que é uma das características que seu signo rege, seria como ter de escolher entre uma fruta ou um doce industrializado. Se pensarmos em termos de sabor, o industrializado costuma ser mais delicioso que o natural, mas a duração da saciedade é menor, assim como outros efeitos no organismo não são tão desejáveis assim em longo prazo, como facilitar o acúmulo de gordura e risco de ocasionar certas doenças devido às altas doses de açúcar. Porém, o natural costuma ser também delicioso, mas provoca maior duração da saciedade, além de contribuir na regulação da flora intestinal e na taxa de açúcar no sangue, permitindo que tenhamos uma vida mais saudável. Libra ou Balança. Poderá ser uma quarta-feira que vai oferecer certo perigo, podendo ser mesmo a longo prazo, mas apenas se agir de maneira imatura. Isso porque haverá tendência de que decida poupar sua energia deixando de resolver algumas situações que te parecem complicadas ou apenas chatas, fazendo de conta que elas não existem, pintando uma realidade bonitinha. A questão é que fingir que elas não existem não vai fazer elas sumirem de sua vida, pois vão continuar lá, até porque são coisas que você terá de resolver. Às vezes, há até o pensamento de que alguém vai ver os problemas e solucionar em seu lugar. Porém, você sabe como deveria ficar ao final de tudo, e a outra pessoa poderá não saber,
vindo a resolver da maneira dela, de modo que te prejudique ainda mais. O fato de querer se esquivar de determinadas situações não agradáveis é o caminho mais fácil para nutrir o monstro que você tanto teme, permitindo que se torne em algo muito maior, e aí sim seja difícil de lidar. Aproveite enquanto as coisas ainda estão pequenas. Escorpião. Sua quarta-feira poderá exigir um pouco de força interior sua, mas como seu signo é bastante forte, há possibilidade de conseguir, desde que não se deixe levar pelas oitavas vibracionais mais baixas dele. Isso porque o fato de segurar determinados sentimentos sobre algumas pessoas ou situações poderá fazer com que perceba o quanto isso esteja a atrapalhar sua vida, e sinta necessidade real de perdoar, de modo a se livrar de tal peso. A questão é que venha a descobrir algo a mais sobre tais questões, que te faça até se arrepender de sua ideia, pois talvez as coisas sejam além do que imaginava. E é aí que entra a parte das oitavas vibracionais, pois a tendência deste signo em tais situações é aumentar o rancor, além do desejo de destruir o outro, mas não percebe que essas atitudes apenas servem para se destruir, além da possibilidade de fortalecer o laço energético com o que não suporta, aumentando o domínio. Por outro lado, se trabalhar com as oitavas superiores, e aí entra a força interior, poderá desapegar, oferecendo um perdão real. Pagar o mal com o mal é a pior ideia, e o perdão com amor é a melhor solução, pois este último corta tal laço, permitindo que vá para situações melhores e a parte perdoada saia de sua vida. É a questão de enxergar que a outra parte não merece que reaja com postura igual, caso contrário, vai se rebaixar ao mesmo nível. Embora possam ser fatos desagradáveis, é uma maneira de te mostrar o que estava a vibrar internamente de alguma forma, permitindo que existisse em sua vida, e agindo de maneira oposta, consegue se transmutar, se abrindo para coisas melhores, deixando o que há de pior para trás. Sagitário. Sua quarta-feira poderá te permitir que tenha um esforço focado, de modo que haja como uma verdadeira formiguinha, inclusive com a capacidade de realizar renúncias para conseguir se chegar onde desejar. Porém, embora possa desenvolver certa obsessão em ter seus objetivos atingidos, será natural que algumas dessas coisas que sinta vontade de deixar de lado comecem a se tornar cada vez mais fortes, de modo que não tenha mais como ignorar. É mais ou menos como aquelas questões em que o corpo nos dá sinais de que está sobrecarregado e que precisa de um descanso, mas continuamos a insistir até que o que desejamos esteja devidamente concluído, fazendo com que surja alguma doença inexplicavelmente e nos obrigue a parar. Portanto, fique alerta a sinais recorrentes, pois talvez eles requeiram certa atenção, sendo importante para a continuidade do que vier a fazer, e se continuar a dar de ombros, pode ser que venha sob forma de trava, até que dê a atenção necessária e seja satisfeita tal necessidade. Capricórnio. A cautela poderá ser algo requerido, pois haverá tendência de que veja alguma situação de maneira superficial e queira entrar de cabeça sem pensar nas consequências. É possível que haja questões que, agindo com um pouco mais de calma, te faça perguntar se você de fato precisa daquilo, sendo natural encontrar uma resposta negativa, mas não no sentido de ser algo ruim, e sim de que é desnecessário. Caso contrário, é capaz que na hora de ter de encarar de fato tais situações, notar que é preciso se sujeitar a determinadas coisas que não são tão agradáveis, e assim ficar em dúvida se deve continuar ou não.
Se sabe que também este signo tem o orgulho um pouco forte, não querendo passar a imagem de fraco aos demais, e decidir desistir na hora H, embora possa ser o mais sensato, poderá ser excluído de suas opções por não querer se mostrar incapaz. Pensar bem antes de ir de encontro a tais situações vai evitar tal exposição. Aquário. Se eu desse um título à leitura para como poderá ser sua quarta-feira, seria o Duelo dos Santos. Isso porque haverá grande possibilidade de que seu astral esteja em alta e que você tenha direcionamento bem firme em relação ao que quer. Com a frequência vibracional elevada, será natural que consiga atrair com certa facilidade. A questão é que sempre vai aparecer alguma coisinha para tentar te tirar do caminho, e se não estiver consciente em relação a seus pensamentos, sentimentos e emoções, poderá se desviar sem que perceba. Em outras palavras, independente do que vier para você, de modo a tentar te desequilibrar, será necessário permanecer firme. Aliás, tal força de vontade em desejar se manter com o astral elevado poderá facilitar bastante as coisas a seu favor. Peixes. Você estará com grande facilidade de conseguir concretizar determinados objetivos, bastando apenas que consiga se manter focado em obter. A questão é que você poderá duvidar bastante de sua capacidade, vindo a se preocupar mais com possíveis problemas que possam aparecer no caminho, o que pode ser resolvido solicitando por proteção espiritual. No entanto, será necessário confiar nela, não apenas fazer sua oração, ritual ou qualquer outro tipo de prática, caso contrário, será o mesmo que nada. Entra mais uma vez a questão da frequência vibracional, onde atraímos o que vibramos, e se lembrar de que está em segurança, será natural que tudo dê certo. Por outro lado, se duvidar estar tão seguro assim, e mesmo de sua capacidade, a tendência é se deixar ser afetado por qualquer coisa. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.